Vou ler alguns textos, pelo menos uns 4, e fazer citações de alguns outros. E o desejo do meu espírito, da minha alma, é que nesta noite o Espírito Santo de Deus toque em ti. Que o Espírito Santo de Deus edifique a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa operar de uma forma sobrenatural. Na data de hoje, você possa ser grandemente abençoado, encorajado, fortalecido e receba instrução, seja instruído para a glória de Deus. Amém? Eu já quero ler o primeiro texto. É um texto muito conhecido. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 3, do 1 ao 3, e o capítulo 4, do verso 17, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a região circunvizinha do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E no capítulo 4, verso 17 de Mateus também vai dizer: Desde então, começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O segundo texto que eu quero ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 e 38, que vai dizer: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ainda no livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 5, vai dizer: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter havido feito o homem sobre a terra, e isto lhe pesou no coração. E agora um outro texto, Números capítulo 6, do verso 22 ao 26, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Araão e a seus filhos: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. São alguns versículos, porque hoje eu quero falar de arrependimento. Arrependimento é uma palavra muito conhecida entre os cristãos evangélicos, principalmente. É uma palavra abundante na Bíblia. E o arrependimento, ela está diretamente ligado à conversão. Não há conversão sem arrependimento e não há arrependimento sem conversão. De todos esses textos que eu li, parece que 2 deles ficou fora de contexto, né? Mas não está não. Então nós vemos que em Gênesis vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. E no livro de Números, tem ali a bênção sacerdotal, onde diz que o Senhor olhe para ti, vire o seu rosto para ti, né, e te dê a paz. Então, quando eu falo em arrependimento, é uma ação que está diretamente ligada, intrinsecamente ligada, ou seja, não tem como separar arrependimento de conversão.
E eu vou começar aqui pelo livro do Gênesis, que vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra. Não foi um arrependimento igual muitas vezes a gente vê, um arrependimento de tristeza, um arrependimento assim, o que foi que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Né? Foi um arrependimento no sentido de voltar-se contra. Então, quando se fala em arrependimento, automaticamente eu estou falando em converter-se, mudar a direção. Então, quando Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a face da terra, está dizendo que Deus virou as costas para o homem. Deus deixou de estar a favor do homem e colocou-se contra o homem, que ele havia criado na face da terra, e decidiu que ele exterminaria da face da terra o homem que ele havia criado. Veja bem que num primeiro momento Deus criou o homem para habitar na terra. Essa era a posição de Deus. Ele estava a favor, estava favorável e estava nessa condição. Criou o homem para habitar na terra. Deus se arrependeu e ao arrepender-se ele também mudou totalmente aquilo que ele havia antes determinado em seu coração. Ele agora estava decidido que ele exterminaria o homem da face da terra. Então, ao arrepender-se, ele virou-se contra o homem, ele ficou contra o homem. Contra o homem. Porque ele não poderia ficar contra ele mesmo e a favor do homem. Porque o homem que ele criou agora tomou um caminho, fez escolhas que eram totalmente opostas a Deus. Então não tinha como ele ficar a favor dele mesmo e a favor do homem. São duas coisas opostas. Então, automaticamente, se ele ficasse a favor do homem, ele ficaria contra ele mesmo. Você, por um acaso, algum dia já sentiu-se assim? Teve que fazer alguma coisa e você sentiu-se que você estava indo contra os seus princípios, contra aquilo que você acredita, contra tudo aquilo que você mais estima na tua vida? Você ter que ir contra esses princípios, contra aquilo que você é, era o que estava acontecendo. Se Deus continuasse a favor do homem, ele estaria contra ele mesmo. Ele estaria contra a verdade, contra a justiça, contra a santidade, contra aquilo que é bom, contra a luz e a favor das trevas. Mas Deus então preferiu ficar a favor da luz. A irmã Sandra também compartilhando o vídeo aí, que Deus abençoe. Então Deus, ele decidiu que ele ficaria contra o homem, mas ficaria a favor daquilo que é reto, daquilo que é santo, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável. Ou seja, a favor dele. Então, quando se fala em arrepender-se, automaticamente você vai ter que se posicionar a favor de algo e contra uma outra circunstância. Não tem como você ficar a favor de duas coisas opostas. Não tem. Então, arrependimento. Então, quando João Batista anunciava e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse próximo não é no sentido de, daqui um ano vai chegar. Esse próximo o reino dos céus não está lá em cima, o reino dos céus está aqui. E em uma outra situação, Jesus Cristo vai dizer: o reino dos céus está dentro de vocês. Então o reino dos céus ele não é limitado aos céus. O reino dos céus, é claro que quando fala reino dos céus é o reino de Deus. Mas o reino do céu na terra é o reino que nós trazemos, invocamos. E o próprio Deus vem e estabelece dentro de nós. Então o reino de Deus, o reino dos céus está dentro. Mateus é um dos escritores que usa a expressão reino dos céus. Por quê? Porque sendo ele um judeu ortodoxo, ele era muito primoroso, muito cauteloso, assim como todo judeu ortodoxo, em pronunciar, falar ou escrever o nome de Deus, para não incorrer em pecado de falar o nome de Deus em vão. Então ele preferia a expressão reino dos céus, que é o mesmo reino de Deus, que está nos céus e está na terra também. Então o reino de Deus, que Lucas usa, Marcos usa, e João usa, e tantos outros, Paulo e tantos outros apóstolos usam, é o mesmo reino dos céus que Mateus
faz uso desta forma de expressão, porque ele evitava de dizer o nome de Deus em vão, assim como todo judeu. Então ele usava a expressão reino dos céus. Então o reino dos céus está próximo, mas não é tipo, ele vai chegar o ano que vem. Não, o reino de Deus está próximo, ele está dentro de você. Porque Deus agora decidiu, mais uma vez, que ele estabeleceria o seu reino na terra e seria através do homem. Ele tentou, lá no passado, reinar, governar a terra através do homem, quando ele criou o homem e colocou no jardim. É outra situação, isso aqui vai dar pano para mano. Se eu começar a falar disso, nós vamos longe. Mas só para você entender, o homem então perdeu o reino para a serpente, perdeu o governo. Então Jesus Cristo vem e resgata das garras do diabo o governo e devolve para o homem. E entrega nas nossas mãos. O reino de Deus está próximo, está dentro de cada um de nós. E para governar, nós precisamos ter essa consciência de que Deus quer governar na terra através de mim, através de você, através da igreja. E eu preciso ser responsável para não ser negligente nesse sentido. Assim como Adão foi negligente, muitas vezes nós somos negligentes também. Nós não queremos reinar. Nós muitas vezes abrimos mão de reinar, de governar. Quando eu falo reinar, eu estou falando de governar. Porque existem algumas formas de governo. Existe o presidencialismo, existe o parlamentarismo, existe a monarquia. O reino de Deus é monárquico, ele é rei. Por isso a Bíblia fala de reino. Então, se ele fosse presidente, então eu seria presidir. Então ele quer que nós reinemos, que nós governemos a terra. Assumimos o governo da terra. Por isso ele colocou o reino dele primeiramente dentro de nós, porque o governo e o reino de Deus é de dentro para fora. Ele começa primeiro aqui dentro e se estende para o lado de fora. Então você que está me ouvindo nesta noite, eu quero dizer para você o seguinte: arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E Deus fez esta promessa há muito tempo atrás. Desde que ele criou o homem, o intuito dele era governar a terra através do homem. E aconteceu tudo o que aconteceu no jardim com a serpente. O homem perdeu o governo. Mas então Deus sacrificou um cordeiro, fez veste para o homem e disse ao homem que da semente da mulher ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então desde então a humanidade espera, aguarda a vinda do rei e do reino. A retomada do governo da terra. E foi passando os tempos, e Deus levantando profetas e levantando homens. E o que é mais conhecido é Isaías. Vem Isaías, uns 750 anos antes de Jesus Cristo, e anunciando que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Então o povo aguardava ansiosos pela manifestação do reino de Deus. Mas os tempos foram passando. Depois de Isaías ter profetizado e o povo se enchido de ânimo pela vinda do reino, antes que acontecesse, veio o cativeiro babilônico e eles foram levados cativo. Depois que eles foram libertados do cativeiro babilônico, veio o Império Persa, o Medo Persa, veio o Império Grego, veio o Império Romano, e eles continuavam oprimidos e cativos. Então a esperança foi se apagando. A esperança do reino foi se apagando no coração deles. Então quando João Batista diz assim, arrependei-vos, eles estavam dizendo, deixe para trás a incredulidade e creia novamente. Deixe para trás o desânimo e levanta a cabeça, porque o reino dos céus está próximo. Então, quando Isaías estava dizendo, arrependei-vos, eles estavam dizendo, acredite novamente. Creia, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Jesus Cristo, então, João Batista é preso, é morto, e Jesus Cristo, então, começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Para você que não acredita mais, ele está dizendo: acredite ainda. Confia ainda. Para você que está pensando que já passou muito tempo, que não vai acontecer. Dias desses eu estava na igreja contando algumas coisas que aconteceram comigo este ano, que foi ministrada, profetizada na minha vida há 20 anos atrás. Não deixe de acreditar, não desanime, não se entrega, não desiste, arrepende-se. Quer dizer, volte-se para Deus. Não duvide dele, não duvide do poder dele, não duvide do amor dele, não duvide da misericórdia dele. Quem sabe você já chegou ao ponto de dizer que Deus não te vê, de dizer que ele não existe, de colocar em dúvida as suas promessas. Deus está dizendo: volte novamente. Vire o teu rosto e não as costas para Deus. Vire o teu rosto, a tua face para Deus. Creia novamente. Creia novamente. E quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo aqui agora Jesus Cristo, depois de ter cumprido o seu ministério, ter se oferecido em sacrifício, morreu, ressuscitou. Estão os discípulos, depois do Pentecostes, descida do Espírito Santo, pregando, e Pedro com ousadia tão grande falando. Alguém pergunta: o que faremos? Arrependei-vos. Porque ele estava falando a pessoas que faziam parte do povo de Deus. Ele não estava falando a gentios. Muitas vezes nós acreditamos ou pensamos que essa expressão arrependei-vos é para quem ainda não entregou a vida a Cristo. Às vezes nós pensamos que a expressão arrependei-vos é para aqueles que ainda estão presos e aprisionados no pecado, envolvidos pelas trevas, e ele precisa se arrepender. De fato também. Mas só que isso também é para os cristãos. Arrependei-vos. O povo de Deus, os judeus. Foi dito isso. Arrependei-vos. João Batista disse, Jesus disse, e os apóstolos todos proclamavam com a mesmo entusiasmo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aquele que diz que resgataria, aquele que diz que traria de volta o seu povo, ele é poderoso. Aquele que diz que, através do sangue do Cordeiro, ele redimiria o povo, o homem que ele criou. Aquilo que ele ama tanto, ele está fazendo. Então, arrependei-vos tem a ver com volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Creia nele. Creia em suas promessas, creia na sua palavra, creia no poder sobrenatural de Deus. Creia que ele é poderoso para fazer. Creia que ele é fiel para cumprir. Creia que ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para perdoar pecados. Isso aqui já é uma outra mensagem que provavelmente eu vou ministrar na segunda-feira que vem. Que vai falar de esperança. Mas hoje eu quero enfatizar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando eu li, então, no livro de Números, e eu vou ler de novo, capítulo 6, verso 22, eu vou pegar do 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Grife a palavra rosto, resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Por que será que Deus pediu agora que quando o sacerdote fosse abençoar o povo, deveria usar essa expressão? Que Deus levante o seu rosto sobre ti. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti. Ou seja, que Deus esteja a teu favor. Que Deus não volte as costas para você. Porque se ele voltar as costas para você, ele está contra. Ele está contra. Então, quando Deus arrependeu de ter criado o homem na face da terra, Deus se colocou contra o homem que ele havia criado no jardim.
Ele se voltou, ele voltou as costas para o homem que ele havia criado, aquele que ele ama tanto, mas não tinha como ele ficar a favor do homem sem ficar contra ele mesmo. Então ele ficou a favor da verdade, ele ficou a favor da santidade, ele ficou a favor da lealdade, ele ficou a favor da luz. Então não tinha como ele estar a favor do homem, então ele posicionou-se contra o homem. Arrependo-me de ter criado o homem na face da terra. E então ele decidiu, eu exterminarei. Ele se colocou contra, porque agora ele estava a favor dos princípios que regem o reino de Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Quando Deus nos chama, a palavra de Deus e o Espírito de Deus diz, arrependei-vos. Ele está dizendo, volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Aí você vai dizer, mas eu já sou crente, eu estou na igreja, eu creio em Deus. Os judeus também eram o povo de Deus. Os judeus, o povo que Deus formou, sustentou para ser o seu povo. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Arrepender-se é ficar contra alguma coisa em favor de outra coisa. É ficar contra uma situação e a favor de outra. É ficar contra uma pessoa e a favor de outra. Não, a Bíblia chega até a nos dizer que se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Mas se somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. Então não tem como eu ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ou eu volto as costas para Deus e o meu rosto para o mundo, ou eu volto o meu rosto para Deus e as costas para o mundo. E para os princípios que regem o mundo, rege o ser humano, que deveria ser os princípios de Deus. Mas muitas das vezes estamos sendo regidos pelos princípios do mundo. Para você ter uma ideia, todos os dias, várias vezes no dia, eu tenho a oportunidade de mentir e tenho a oportunidade de falar a verdade. Se eu fizer a opção por mentir, eu estarei virando as minhas costas para a verdade. Mas se eu fizer a opção de falar a verdade, eu vou estar voltando a minha face para a verdade e para Deus, estou dando as costas para a mentira e para os princípios que regem o mundo. Para você ter uma ideia, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele enviou anjos que tiraram de lá os sobrinhos de Abraão, Ló, a esposa e as filhas. E o anjo deu uma ordem específica, saia da cidade, não olhe para trás, dê as costas para a cidade e siga em frente. Estava indo tudo bem, até a mulher de Ló voltar a face dela para a cidade, para o que lá ficou, para o passado dela, de alguma coisa que ela sentiu saudade, sentiu falta ou não conseguiu se libertar. Ela deu uma olhada para trás, ela deixou de olhar para frente e olhou para aquilo que ela havia dado às costas. E ela tornou-se uma estátua de sal. Então, todos os dias, eu tenho a oportunidade de mentir e de falar a verdade. O horário está meio adiantado aqui, mas eu quero compartilhar contigo uma coisa. Eu já tive pelo menos umas 3 experiências bem dramáticas de situações onde envolvia declarar uma verdade. E eu estava disposto a fazer isso. E era num tribunal. Tribunal de júri, uma audiência com o juiz. E, como eu era testemunha, fui alertado pelo advogado. Mas se te perguntarem tal coisa, você vai dizer isso. Não era exatamente uma mentira, mas era alguma coisa que fugia daquilo que eu havia presenciado e visto. Fugia, ou seja, eu estaria afirmando algo que eu não tinha como afirmar, por não ser uma verdade conhecida por mim. Poderia ser conhecida por outro, mas não por mim. E se não é conhecida por mim, então é mentira. Então eu fui, só que eu avisei para o advogado, é melhor que o juiz não me pergunte, porque se ele perguntar, eu não vou ter como negar. Falou, não, você não pode falar
que você não sabe, que você tem que dizer que aconteceu. Você fala, eu não vou fazer isso. Não vou. E foi um dos dias que eu mais passei em oração. Porque eu falo, Senhor, me livra dessa. Porque se ele perguntar, eu não posso ir contra os princípios que foram implantados em mim. Eu estarei indo contra mim mesmo, contra os princípios, contra aquilo que acredito. Eu estarei virando as costas para Deus. Por umas 3 vezes aconteceu. 2 vezes fui dispensado de testemunhar e a outra parte não compareceu e perdeu-se a causa. E eu já tenho falado, não me coloca mais nessas frias, porque se vocês me colocar numa fria dessa, quem vai entrar numa fria vai ser vocês. Então, eu tenho a oportunidade todos os dias de mentir e de falar a verdade. Eu tenho a oportunidade todo dia de falar mal de alguém, de difamar alguém. Mas eu também tenho a oportunidade de elogiar, de ver as qualidades, de reconhecer as virtudes. Aí você vai dizer para mim, como eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, mas não é mentira. É só a verdade que eu estou dizendo. Mas não é toda a verdade. Para você ter uma ideia, Noé, o cara que construiu a arca, o cara que livrou, o cara que, através dele, Deus separou uma semente para dar continuidade no seu projeto de governar sobre a terra. O cara que construiu uma arca. Depois de tudo passado, ele plantou uma vinha e embriagou-se. Eu não vou dizer que o que ele fez foi certo. Mas o filho dele, Cã, ao invés de cobrir a nudez do pai, que ele embriagou-se e colocou-se nu, ele simplesmente saiu lá fora e anunciou aos irmãos a nudez do pai. Os irmãos tomaram uma coberta e de rosto virado para o pai foi lá e cobriu. Enquanto que Canaã, melhor dizendo, Canaã é a terra onde habitou os descendentes de Cã. Então nós vemos que era verdade que o pai dele tinha feito o que fez, mas não dava a ele o direito de falar para outros o que havia acontecido. Por mais que fosse verdade, não era toda a verdade, que o pai dele não era só aquilo que ele falou. O pai dele era muito mais do que aquilo que ele falou e que ele viu. Então, existem pessoas que têm um mau hábito de olhar as faltas, os erros dos outros e propagar, e anunciar, e falar, e comentar. Você tem todos os dias você tem essa oportunidade, e várias vezes no dia. Mas você pode fazer opção por fazer isso, ou procurar, no meio de tudo, qualidades e virtudes, e destacá-las. Então, arrependei-vos, ou seja, vire as costas para os princípios que regem o mundo, os princípios satânicos. Vire as costas para ele, mas vire a tua face para Deus. Arrependa-se, volte-se a Deus. Todos os dias, você tem a oportunidade de desonrar, mas você tem a oportunidade de honrar alguém. Várias vezes no dia. Várias vezes no dia. Todos os dias você tem a oportunidade de ser egoísta. Pensar em você mesmo. Colocar assim em primeiro lugar, em primeiro plano. Mas todos os dias você também tem a oportunidade de olhar ao seu redor e olhar para o teu próximo. Todos os dias você tem a oportunidade de ser desleal. Mas todos os dias você tem a oportunidade de ser leal na mesma proporção. Todos os dias você tem a oportunidade de ser avarento e mesquinho. Mas todos os dias, e na mesma proporção, você tem a oportunidade de ser generoso e abundante. Todos os dias, e várias vezes no dia, você tem a oportunidade de ser infiel, mas também tem a oportunidade de ser fiel. Todos os dias, você tem a oportunidade de amaldiçoar, mas todos os dias você tem a oportunidade de abençoar. Parece que vocês estão gostando da live, ninguém mais comentou nada aí. Tá intenso isso aqui. Tá intenso, não é tenso, é intenso.
todos os dias você tem a oportunidade de julgar e condenar. Todos os dias. E todos os dias você tem a oportunidade de ser empático. Exercer empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Todos os dias você tem a oportunidade de guardar rancor, de guardar mágoa. Mas todos os dias você tem a oportunidade de perdoar e libertar-se. Perdoar, liberar perdão. Liberar perdão é diferente de pedir perdão. Tempos atrás, assim que a gente começou a trabalhar esse tópico, esse tema na igreja, de liberar perdão, alguém chegou e falou assim, mas como assim? Alguém me fere, alguém me ofende, eu que tenho que pedir perdão? Não, não é pedir perdão. É liberar o perdão. Porque tem gente que guarda a mágoa, carrega a mágoa, porque alguém o feriu. Porque alguém o ofendeu. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Porque ninguém tem o poder de me ofender. Eu tenho o poder de sentir-me ofendido ou não. Um exemplo bem claro é Jesus Cristo. Foram feitos todo tipo de acusação contra Jesus Cristo. Foi praticado um ato horrível de crucificá-lo e condená-lo. Mas em momento nenhum ele carregou ofensa e mágoa com ele. Porque ele sabe quem ele é, para onde ele ia, o que ele estava fazendo. Então carregar mágoa é quem não sabe quem ele é. E eles dão importância demais àquilo que dizem a respeito dele. Quando você sabe quem você é, não importa o que dizem. Ah, mas falaram mentiras a meu respeito. Jesus Cristo diz, bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vós. Se é mentira, sossego. Pior é se for verdade. Se o que dizem ao teu respeito é verdade, então você deveria se preocupar. Mas se o que dizem é mentira, você sabe que é mentira. Deus sabe que é mentira. Então muitas pessoas carregam mágoas porque foram feridas. Sentem-se ofendidas e não liberam o perdão, primeiro porque a pessoa não pediu perdão e ele não libera. E tem outros que vão mais longe. Ainda que alguém peça-lhe perdão, ele não perdoa porque ele prefere carregar a ferida, ele prefere sangrar, ele prefere sentir ódio. Então o que eu vejo? Tem muita gente que está fazendo opção pelas trevas e virando as costas para Deus. Quando Deus diz arrependei-vos, ele está dizendo volte-se para mim, olha para mim. Porque se nós pertencemos a Deus e temos o Espírito de Deus em nós, nós também temos o caráter de Deus. Simples assim. E se temos o caráter de Deus, nós precisamos agir como Deus agiria na face da terra, como Ele faz, como Jesus Cristo fez. Então não tem como. Só que tem coisas que Deus nos pede, que nós enfiamos na cabeça de que é impossível. Tem textos bíblicos que dizem assim, por exemplo, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi, e até mesmo que foi, isso não dá para acontecer, isso é impossível. Mas é uma meta a ser buscada. O teu patrão, meu patrão, todos os patrões, muitas das vezes eles estabelecem metas para o mês. Só esse mês você tem que fazer tal coisa, você tem que atingir tal objetivo. Então é uma meta a ser alcançada. Se você não está conseguindo agora, mas então lute para conseguir. Não pense que Deus iria pedir algo para nós que não seríamos capazes de fazer. Que não seria possível fazer. Então é possível. A questão é que nós voltamos as costas para Deus e viramos a nossa face para as trevas. Estamos sendo dirigidos pelas trevas, pelo mal.
pelos sentimentos malignos. Então, todos os dias eu tenho a oportunidade, todos os dias, de virar as costas para Deus e virar o meu rosto para as trevas e para o mundo. Quando a Bíblia diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, quando fala em pecado, a gente normalmente já imagina coisas horríveis, né? Coisas terríveis, coisas abomináveis. E normalmente nós sempre olhamos para os outros. Sabe qual que é o pior pecado? Ainda é o dos outros. Nós vemos assim. O pior pecado é o dos outros. O pecado mais grave não é o meu, é o dos outros. Para você ter uma ideia, quando um estuprador é levado para a prisão, ele tem que ser guardado separado dos demais. Lá você vai encontrar assaltantes, traficantes e assassinos. Mas eles sempre vão achar que o pior é o estuprador. E assim somos nós. Se você falar com o estuprador e falar, não, o assassino é pior. Se você falar com o assassino e falar, não, o traficante é pior. O erro, o pecado dos outros sempre é pior. Ao nosso ver. Nós vemos dessa forma. Então é muito fácil apontar e julgar e condenar. Então é aí que a expressão arrependei-vos. Arrependei-vos. Volte-se para Deus. Então quando Deus se arrependeu de ter criado o homem na face da terra, Deus virou as costas para o homem. Por isso que na bênção sacerdotal, o sacerdote, ele usava essa expressão. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Porque se Deus virar as costas para nós, Ele está contra nós. Mas nós muitas vezes viramos as costas para Deus. Viramos as costas para os princípios que regem e governam o reino de Deus. E dizemos, somos de Deus. Pertencemos a Deus. Muitas vezes, como eu já falei aqui, nós temos muitas oportunidades durante um dia de voltar-se para Deus ou voltar-se contra Deus. Muitas vezes no dia eu tenho a oportunidade de amaldiçoar alguém e de abençoar alguém. Por falar em amaldiçoar, eu tinha um mau hábito. Quando alguém falava alguma coisa, eu me tirava do sério e falava, vai se lascar. É uma forma de amaldiçoar. Até que um dia o Espírito Santo de Deus tocou no meu espírito. O Espírito Santo de Deus tocou no meu espírito. E me fez entender que isso é um tipo de maldição. Então, o tempo todo, nós estamos fazendo alguma coisa que pode estar a favor ou contra Deus. Pode estar a favor ou contra os princípios que regem o reino de Deus. Eu preciso me converter. Eu preciso me arrepender, converter e mudar de direção. Converter e mudar de posicionamento. Então, arrepender-se. Não existe arrependimento sem conversão, não existe conversão sem arrependimento. Arrependimento e conversão andam juntos. Quando Deus se arrependeu de ter criado o homem na face da terra, Deus também destruiu. Ele decidiu destruir. Ele criou e ele decidiu aniquilar. Então, olha só. Criar e destruir. Ele mudou completamente, totalmente, de criar para destruir, de criador para destruidor. Esse era o posicionamento de Deus. Quando ele arrependeu-se, ele voltou-se contra o homem que ele havia criado e foi, eu vou destruir. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós nos arrependemos do pecado, quando nós nos arrependemos das trevas e do mal, nós viramos as costas para ele. Mas às vezes nós viramos a face, o rosto, para as trevas, para o mal, para aquilo que é satânico, diabólico, para aquilo que rege o reino das trevas, e viramos as costas para Deus. E Deus está dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos. Olhai para mim. E acho que é Paulo, não lembro agora, acho que é Hebreus vai dizer.
Olhai para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Então, olhar para Ele é colocar em prática, expressar através da minha vida os princípios que regem e governam o reino de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim. Se o Espírito de Deus está sobre mim, eu sou regido, governado pelos princípios que regem e governam o reino de Deus. Se caso eu estou vivendo, agindo, reagindo, não é conforme o reino de Deus, então eu estou contra. Então eu preciso voltar-me, eu preciso me arrepender. Então arrependimento é para crente também. Arrependimento é para crente. Então quando a Bíblia diz arrependei-vos, saiba, ele está falando conosco, ele está falando comigo, está falando contigo. Então o arrependimento não acontece uma vez na vida, quando você entrega a tua vida a Cristo. Lá foi o primeiro passo. Foi quando você decidiu que não andaria mais em trevas. E foi quando Jesus Cristo nos transportou, nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Então, nós fomos transportados das trevas para a luz. Então, naquele momento, nós viramos, nós nos arrependemos, demos as costas para as trevas para olhar para a luz, para andar na luz, para andar com Cristo, para ser templo e habitação do Espírito Santo, para ser morada do Espírito Santo. Então o que acontece conosco é que às vezes nós não entendemos o que é arrepender-se. Acreditamos que arrepender-se é para aquele que ainda está longe, é para aquele que está afastado. Não, arrepender-se é para aquele que está perto de Deus e esteja mais perto ainda. Porque o arrependimento, ele produz conversão. Não existe conversão sem arrependimento. Não tem como eu mudar a direção, a minha posição, sem que eu me arrependa, para que haja uma conversão. Então, nesta noite, o que o Espírito de Deus está falando comigo e contigo é isso. Arrependimento é algo continuado, é constante, é o tempo todo. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida, não foram os meus problemas. Não foram os meus problemas. Então, a grande diferença entre entregar a vida e entregar os problemas é que dificuldade, problemas nós vamos ter o tempo todo. E quando você entrega os teus problemas para Deus, volta e meia você vai ter problemas e você vai dizer, não vi vantagem, não tem diferença. Até piorou. Quantas pessoas eu não já ouvi dizer isso? Quando eu me converti, eu estava lá com meus... Não tinha um ano de convertido ainda. Uma pessoa, um obreiro da igreja, chegou em mim e falou, e aí, como vai? Tudo bem, feito? Tudo bem, graças a Deus, é só bênção. E ele falou, e luta? Eu falei, cara, eu não tenho luta. Eu tenho em Deus. Eu tenho em Deus. Ele falou, não, é porque você está começando agora, você vai ver como é que o negócio vai ficar. Ou seja, porque na cabeça de muita gente, o foco é problemas, problemas e problemas, para todo lado que ele olha problemas. Quando você entrega teus problemas para Deus, é isso que você vai ver. Cada dia problemas, que muitas vezes era você que tem que resolver. Mas você pega e joga para Deus e diz, Senhor, resolve isso aí. Mas é você que tem que resolver muitos deles. E Deus não vai resolver. Aí você se cansa. Porque os problemas vão se acumulando. Você não resolve e quer que Deus resolva para você. O problema é que é seu. Você que resolve. Então eu não entreguei meus problemas para Deus, eu entreguei a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida para Deus, eu decidi que eu andaria com Ele. Eu estaria com a minha face, com o meu rosto voltado para Ele. E à medida que eu vou caminhando, à medida que você vai caminhando, você vai entendendo e percebendo que o teu rosto, a tua face tem que estar voltada para Deus. Porque então a tua face e a face de Deus vão estar voltadas uma para a outra. Mas se você virar as costas para Deus, tenha certeza, Deus também vai virar as costas para você.
Talvez não seja de imediato, porque Deus é longânimo e misericordioso. Até quando Ele envia juízo, Ele usa de misericórdia. Até quando as adversidades venham, Ele não permite que venham mais do que possamos suportar. Então, quando eu decidi entregar a minha vida para Deus, eu decidi que eu viveria com Ele e para Ele. Tem hora que o mundo acena para a gente. Tem hora que as trevas nos chamam. E tem hora que nós damos uma olhadinha para trás. Ah, Pai. Oreba soede que ande laba sode candarabaya charabacando lobai. Mas Deus não desistiu de você. Ele não desiste de você. Então quando ele diz arrependa-se, ele não é ofensivo. Tem crentes que quando ouve isso, acha que é ofensivo. Não é ofensivo. É amor. É amor. É amor. É o Deus que te ama dizendo, acredita, permaneça, fica firme, continua, não desista. Eu sou contigo. Aproxima-se de Deus, Ele se aproximará de ti. Chega-te a Deus, Ele chegará a ti. Amados, eu poderia ficar mais uma hora aqui, tranquilamente. Porque há um turbilhão dentro de mim. Há um espírito, há uma chama, há uma fonte dentro de mim. E Deus está dizendo para você, arrependa-te. E Ele não está te ofendendo, Ele está dizendo, acredite. O reino dos céus está próximo. Não é tipo assim, Jesus Cristo está voltando. Não. Ele já colocou dentro de ti o melhor dele. O melhor de Deus ele já colocou dentro de você, que é o Espírito Santo, o reino, os princípios que regem o reino de Deus. Mas muitas vezes nós estamos virando as costas para o Espírito Santo, viramos as costas para o reino de Deus, damos as costas para os princípios de Deus. Mas ele está dizendo, arrependa-te, volte-se para mim, acredita em mim, confia em mim, permaneça em mim. Amados,